videoaula de Filosofia e Sociologia de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o existencialismo e sobre a noção de territorialidade. Vamos começar falando do existencialismo. Basicamente, o existencialismo afirma que o ser humano tem total liberdade e responsabilidade, e que ele é o responsável por atribuir significado à sua existência. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa livre e eu tenho responsabilidade por tudo que eu faço na minha vida. E quem dá o significado da minha vida sou eu mesma. Eu sou a única pessoa que consigo trazer significado para minha própria vida. É isso que fala o existencialismo. E ele não só foi uma corrente filosófica, como também se tornou uma referência cultural, justamente porque ele faz com que o indivíduo tenha uma atitude diante da vida e uma busca por sentido. Uma pessoa que se destacou no existencialismo foi Soren Eibach. Gente, eu não sei falar esse nome. Foi esse pessoinha aí. Ele se destacou no existencialismo porque ele não só defendia o existencialismo, como usava ele para criticar o idealismo alemão. O idealismo alemão, gente, é uma corrente filosófica lá da Alemanha que ela defendia que a nossa realidade é moldada pelas nossas ideias e pelas coisas que passam pela nossa cabeça. Bom, agora falando sobre esse filósofo aqui do existencialismo em específico. O estilo de texto dele era marcado por textos ensaísticos, tinha liberdade formal, ironia e também falava muitas polêmicas, porque ele sofreu muito perdendo os pais desde novo, então ele gosta de abordar essa parte mais pesada do existencialismo nas obras dele. E segundo esse filósofo, o mundo não pode ser explicado por sistemas racionais. Tipo assim, não existe nenhum raciocínio lógico que possa explicar o mundo, justamente porque a vivência, cada pessoa tem uma, e a vivência de cada pessoa é o que dá sentido à realidade e à vida de cada pessoa. E ele também defendeu que o ser humano é finito e limitado, tanto que ele propôs a existência humana em três estágios: o estético, que vem da estética, a busca de prazer imediato. Por que, que as pessoas tinham o estágio da estética? Para poder evitar o tédio. Só que qual que era a consequência disso? Que o desejo é insaciável, então ia ter sempre frustrações. O outro é o ético, que é o compromisso com valores morais. Qual que era o objetivo do ético? Realizar o bem comum. Mas qual que era meio que a consequência, a controvérsia disso? A vida moral envolve dilemas e contradições que geram frustrações. E o último estágio, que é o religioso, que seria a entrega da existência à fé. Tipo, eu só existo por causa de determinado Deus. E para que servia o estágio religioso? Para superar o desespero. Só que qual que era o lado negativo desse estágio? A fé exige um salto interior, que é o salto de fé. Por quê? Ele fala meio que a fé atrapalha, sabe? Então, salto de fé, falei certo, meio que seria a gente sempre ir tendo ações, sempre agir sem certeza do que a gente está fazendo, apenas usando a nossa própria liberdade e as nossas decisões da nossa mente para poder nos guiar. Aí agora a gente vai entrar em territorialidades. A gente tem alguns tipos de meio que formas de pensar acerca da noção de território. A primeira é funcionalismo, é compreender o território através da organização social dele. Estruturalismo, organizar o território através das reflexões mentais e culturais que meio que estruturaram o pensamento da sociedade que vivia naquele território. Antropologia interpretativa. Ele fala que a cultura, ela deve ser compreendida por metáforas, por significados, por produções dos próprios membros de determinada sociedade, e tem as antropologias decoloniais, que basicamente falava que a territorialidade é uma resistência à colonialidade do poder e do conhecimento. Aí agora a gente vai entrar na diferença entre territorialidades e território. As territorialidades, elas são teoricamente a manifestação no espaço. Então, exemplos de territorialidades: formação de aldeias urbanas, comunidades tradicionais e assentamentos rurais, que é uma manifestação no espaço, do espaço.
Agora, o território é meio que o lugar simbólico onde a gente guarda memórias, onde a gente guarda rituais, histórias orais, por exemplo. E a gente vê, por exemplo, que o território ele funciona justamente como um arquivo vivo de tradições, justamente porque ele é um lugar simbólico onde a gente guarda memórias, rituais, histórias orais e etc. E o cyberespaço ele se tornou um exemplo de território justamente porque nas redes sociais, por exemplo, os nossos grupos que a gente tem conseguem meio que mostrar um pouquinho das suas identidades através das redes. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.